Olá pessoal, essa é mais uma videoaula. Dessa feita eu vou falar sobre circuitos retificadores. Vou entrar mais uma vez no tema de eletrônica analógica, na disciplina de eletrônica analógica. Vou fazer uma série de vídeos sobre circuitos retificadores. E a partir de então, eu vou falar nesse vídeo introdutório sobre uma visão geral. Vou dar uma visão geral sobre o que é uma fonte de alimentação DC, os componentes básicos dessa fonte. E nos outros vídeos à frente eu vou detalhar cada bloco construtivo desse. Uma fonte de alimentação DC, o objetivo principal é pegar uma corrente alternada e entregar uma corrente contínua. Entra um sinal AC, após o sinal ser processado aqui por vários blocos da fonte, ele entrega um sinal de corrente contínua. Essa fonte DC é muito utilizada, por exemplo, até em carregadores de bateria, de celular, de notebooks. E no próprio carro nós temos lá um componente, temos uma fonte DC dentro do carro, porque a bateria do carro ela precisa ser carregada. Então quando funciona o motor, esse motor gira um eixo do alternador. O alternador é um equipamento eletromecânico que ele usa esse movimento mecânico do eixo de rotação do motor e transforma numa corrente. Só que é uma corrente alternada, então lá dentro tem uma fonte que transforma em DC, para entregar a bateria, para carregar a bateria. Então tem várias aplicações. Uma fonte DC ela é composta por esses componentes aqui, básicos. Então uma fonte DC tem aqui na sua entrada um transformador, a seguir um circuito retificador, um circuito de filtro e por último um regulador. Então na saída vamos ter o sinal CC. Basicamente essas etapas aqui podem ser melhor visualizadas aqui nessa figura. Então na primeira etapa temos um sinal vindo das concessionárias, né? Você liga a sua fonte na tomada. Essa tomada ela fornece uma tensão de 127 volts RMS ou 220, dependendo de onde você mora. Só que esse nível de tensão é muito alto para um circuito eletrônico. Então esse transformador ele abaixa, né, o nível de tensão. Aí a tensão fica mais baixa. Depois a parte negativa desse sinal é cortada. Aqui no circuito retificador, o objetivo é tornar esse sinal mais DC possível. Então aqui nós já temos um sinal pulsado com uma componente DC, só que tem oscilações. Então após passar por um filtro, essas oscilações são reduzidas bastante, o sinal fica com essa característica aqui, tipo um dente de serra, né? Tem umas variações aqui, que depois essas variações também são cortadas pelo regulador e o sinal entregue é um sinal contínuo. A gente vai falar um pouco mais sobre cada bloco desse, sem entrar em detalhes, é só uma visão geral. Nas próximas aulas eu vou detalhar cada componente desse. Então um transformador de potência, ele é um equipamento que ele pega um sinal de entrada, 120 volts ou 220 volts RMS, e coloca numa amplitude apropriada. Um circuito eletrônico não pode receber um sinal muito elevado. Circuito eletrônico de baixa potência. Então, por exemplo, se eu quero que saia 5 volts contínuos na saída da minha fonte, eu vou precisar entrar aqui com um sinal de mais ou menos 8 volts apenas. Então, o transformador ele pegaria esse sinal de 120 volts, por exemplo, ou 127 volts na entrada, e entregaria um de 8 volts. Depois desse sinal já reduzido, nível de tensão reduzida, ele entraria no circuito retificador, onde tem os diodos. E então esse circuito ele cortaria as componentes negativas aqui, tá? A parte negativa do sinal. Então ele seria um sinal pulsante, já teria uma componente DC, uma componente contínua, já que o nível médio não seria zero, mas ainda é um sinal oscilante no tempo. Então essa oscilação é muito grande para alimentar um circuito eletrônico que requer sinal DC. Então o que acontece é que esse sinal oscilante no tempo, ele passa por um filtro. Esse filtro, ele reduz as oscilações. Então ele fica bem mais constante, com oscilações bem pequenas. Essas oscilações aqui na saída desse filtro, a gente chama de ripple, do inglês, que significa oscilação, tá? Então esses ripples aqui, embora eles sejam bem menores em comparação com esse sinal retificado, ele ainda não é adequado para um circuito eletrônico. Então, finalmente, esse sinal ele é colocado no regulador. Esse regulador de tensão, ele elimina esses ripples todos e ele mantém o sinal contínuo e fixo no valor, porque esse sinal vai ser entregue à carga. A carga vai drenar a corrente. Então, mesmo que a corrente varie muito, esse regulador ele tem que manter a tensão fixa. Portanto, essa aula inaugural, essa aula introdutória, é para mostrar que a fonte DC tem como objetivo principal pegar um sinal alternado no tempo
tempo, transformar no sinal contínuo no tempo, que essa fonte ela é composta por vários blocos que vão fazer o tratamento desse sinal em várias etapas, até que ele atinja na sua saída o sinal desejado, que é o sinal contínuo no tempo, o sinal DC. Nas próximas aulas eu vou falar um pouco mais sobre cada bloco desse, com mais detalhes, e eu gostaria que vocês aguardassem as próximas aulas. Se tiverem dúvidas, comentem. Se gostaram, deem um like, por favor, inscreva-se no canal e ative as notificações do sininho. Até a próxima aula.